Muitas pessoas estão sobrecarregadas e dando o melhor, mas mesmo assim não tem um resultado exponencial de verdade. Uma vez eu tava com uma pessoa atendendo ela e ela me falava: Henrique, eu ajudo todo mundo, ajudo meus pais, ajudo minha família toda, ajudo meus funcionários e parece que ninguém me valoriza. E aí eu fiz 2, 3 perguntas pra essa pessoa e eu já entendi o que era. Falei pra ela: você tá no herói distorcido. Tem muitas pessoas que, com uma boa intenção no coração, elas acabam entrando no padrão que eu chamo do herói distorcido. É uma pessoa que carrega o mundo, mas acaba não cuidando da própria vida quanto poderia. E essa pessoa, ela tinha muita habilidade naquilo que ela fazia, mas ela acabava se sabotando, fazendo uma ajuda que eu falo que é uma ajuda limitada. Por mais que parece que ela tá ajudando a pessoa, mas não está, porque quando a pessoa ela fica na vítima, ou seja, quando a pessoa ela se coloca numa posição e não decide mudar, você pode ficar numa falsa ajuda, querendo dar o seu melhor, mas essa pessoa não se transforma. E ela volta com vários problemas parecidos diversas vezes, que parece que é um problema novo, mas não é. É o mesmo problema de sempre. Só tá revestido com um outro formato, uma outra armadura, um outro envelope. Mas o problema lá dentro é o mesmo, porque essa pessoa ela não decidiu mudar. Uma vez eu vi no livro do Jordan Peterson ele falando sobre que era muito mais fácil essas pessoas ficarem nessa ajuda, que eu chamo, né, de ajuda limitada, ele fala de uma outra forma, mas acaba fazendo com que elas se sintam bem, porque estão ajudando os outros, mas na verdade não estão, em vez de olhar para a própria vida e cuidar da própria vida e realmente se transformar por dentro. Então, será que você já se pegou com uma boa intenção, querendo ajudar as pessoas, mas caindo numa autossabotagem? Eu mesmo, na minha jornada de vida, eu já me vi no passado, há mais de 7 anos atrás, completamente nesse herói distorcido. Eu queria dar conselho pra todo mundo, até pros meus pais, pra todas as pessoas, mas eu percebia que os meus problemas não mudavam verdadeiramente. E talvez você esteja vivendo isso. Só que quando eu decidi me posicionar de verdade, quando eu decidi entender que honrar pai e mãe não é tentar mudar eles, é aceitar eles como eles são. E eu poderia ser exemplo na minha vida, vivendo as minhas coisas, e que eu devia realmente prosperar, porque a melhor forma de honrar, por exemplo, os pais, é a gente prosperando pra frente de verdade. A sensação de gratidão no coração, de orgulho que dá quando nós vemos nossos filhos avançando é maravilhosa. Não teve forma melhor para você honrar seus pais do que você sendo alguém melhor a cada dia, prosperando na vida, no seu relacionamento, em tudo que você faz. Então, meu amigo, talvez você esteja pensando: mas Henrique, isso não se encaixa tanto pra mim. Eu até que fiz alguns momentos de ajuda para as pessoas, meus parentes, a minha volta, mas e a minha empresa? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque na nossa empresa, ela é um reflexo de tudo que a gente vive na nossa vida pessoal. E se você é o herói querendo carregar todo mundo à sua volta, mas acaba não cuidando de verdade de você e da sua vida, como poderia, você vai tender a ter uma empresa que todo mundo à sua volta, você é tipo um pai delas, mas de uma forma infantil para elas. Ou seja, você acaba tratando essas pessoas como criança, e criança não prospera. Se você quer que os seus funcionários, os seus mentorados, as pessoas que estão com você, elas tenham resultado de adulto, de pessoas maduras, trate elas como maduras. E seja um líder muito mais pelo exemplo do que tentando mudar os outros. E se faz sentido para você isso, comenta aqui que você decide se posicionar. Manda: eu decido me posicionar. E eu tenho certeza que essa jornada ela vai ser extraordinária. E se você quer receber mais conteúdo como esse, você que não me conhece ainda, clica aqui e me segue para receber mais conteúdos assim e ao mesmo tempo entender que tudo que você carrega pode ser multiplicado. Você tem grandes talentos para serem não só monetizados, mas utilizados para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Yes! Bora! Você tá alimentando a fé ou a reclamação e o medo? Tô com a turma aqui e relembrando o quanto que é importante manter a mentalidade focada em vitória, em fé, declarar, mentalizar, afirmar durante todo o dia. Porque se você deixar, o cérebro já começa a ficar negativo de novo, falando que não vai dar certo, que você tá às vezes se arriscando em algo que não deveria, sendo que muitas vezes você já tá no movimento que seu coração já falou pra fazer. Então sempre vem
sonha e fala: eu farei hoje um dia grandioso, grandes bênçãos vão acontecer no dia de hoje, as pessoas certas vão cruzar meu caminho, eu fecharei grandes negócios, a saúde da minha família é perfeita. E se mantenha nessa mentalidade todos os dias, que assim as coisas vão se encaixando. Bora.